Eu sou o Dieguinho, então rapaziada, tá entrando no ar o pré-jogo do Dieguinho. Hoje tem Vasco e Botafogo, jogo de volta da Copa do Brasil. O coração do vascaíno hoje tá assim, ó, tá ligado, né? Eu sei como é que tá, eu também tô aqui na agonia e agoniado duas vezes, né? Porque depois do jogo eu tenho que vir aqui comentar. Comentar a vitória é sempre uma maravilha. Eu venho, faço dancinha, brinco, zoo, mas quando perde eu tenho que até segurar as emoções, porque dependendo do que eu falar aqui, isso reverbera e dá problema pra mim e dá problema dentro do clube também. Então eu tenho que dar uma segurada. Mas a expectativa tá muito grande pro jogo e é um jogo difícil, né, galera? O Vasco perdeu o primeiro jogo por 1-0, vencemos, é bem verdade, pelo Campeonato Brasileiro com alguns desfalques. Foi o único jogo em que Andrei e Martim Benítez não estavam juntos e o Vasco venceu. Trouxe essa estatística para vocês aqui na terça-feira, né? Todas as vezes que teve em campo Andrei e Martim Benítez, o Vasco jamais saiu derrotado. E enquanto não estava um ou outro, o Vasco teve 4 derrotas e apenas uma única vitória. E hoje, uma boa notícia, teremos o retorno do Andrei. Se confirmar, né, o que vem acontecendo, no mínimo a gente empata. A gente já pode dizer que não vai perder hoje. E a chance de vitória é bem grande, porque de 9 jogos foram 7 vitórias e 2 empates. Antes de eu falar um pouquinho mais do que eu acho da partida, parte técnica, tática, eu queria falar para vocês a provável escalação, né? Depois da escalação, aí eu desenrolo melhor o pré-jogo aqui, dou mais as minhas opiniões e falo um pouco sobre o trabalho do Ramon, que eu conheço muito bem a torcida do Vasco e eu sei que, se Deus o livre, bater até na madeira aqui, ó, se o Vasco não classificar hoje, o que vai ter de gente cornetando e batendo no Ramon vai ser uma enormidade. Até uma galera pegando no pé dele. Acho que de longe, o menor dos problemas do Vasco é o Ramon. Muito pelo contrário, acho que a boa fase que a gente vive, apesar de ter tido resultados ruins nas últimas rodadas, mas se você olhar o pacote aí, estamos vivos na 4ª fase da Copa do Brasil e somos o 5º colocado no Campeonato Brasileiro com um jogo a menos, a fase é muito boa e o Ramon entrega muito mais do que era esperado. Pegou o Vasco com a pior campanha de sua história no Campeonato Carioca e também uma expectativa pífia, né, de fazer um campeonato horroroso, nego achando aí que a gente ia ser rebaixado ou brigar para não cair. O Benítez ainda não era esse jogador. O Benítez entrava no segundo tempo ali, mal fisicamente ainda, voltou da parada da pandemia um pouquinho gordinho e tal, mas acabou entrando em forma e hoje é disparado o melhor jogador do time do Vasco. Bom, a provável escalação é a seguinte: Fernando Miguel, Pikachu vai ser mantido na lateral, gostem os senhores ou não. A dupla de zaga vai ser formada por Miranda e Leandro Castan. Leandro Castan foi poupado no jogo contra o Curitiba, retorna para o time normalmente. Ricardo Graça continua com edema na coxa e segue fora. Muito provavelmente nem para a rodada de final de semana deve estar apto, só para a semana que vem. Então Miranda até tem entrado bem, acho que gosto demais, tá, do Ricardo Graça, mas acho que o Miranda segura tranquilamente ali, não é uma preocupação, pô, caramba, não vai jogar o Ricardo agora, tá tão ferrado, vai entrar o Miranda, acho que não, fico tranquilo. O Henrique foi poupado, não perdeu a posição, então naturalmente volta para a lateral esquerda, tem gente que prefere o Neto Borges, e no meio campo, aí eu já fico meio ressabiado. Tem 2 posições aqui que são incógnitas. Eu, Dieguinho, se fosse o treinador, se fosse o coach do Clube de Regatas Vasco da Gama, o manager, eu escalaria o Bruno Gomes, ó, escalaria o Marco Júnior e o Andrei para jogar ali na volância. Benítez mais avançado. Mas, conhecendo a teimosa e a teimosia que o Ramon tem com o Felipe Bastos, é bem verdade que em alguns jogos não foi teimosia, não tinha quem pôr, saiu todo mundo machucando, quando não estava machucando era Covid, quando voltava da Covid tomava o 3º cartão amarelo, quando não o Bruno Gomes foi expulso.
O Felipe Bastos teve uma longa jornada aí nesse brasileiro, muito em função de ter começado bem o brasileiro, tem 4 gols no campeonato, é o vice-artilheiro do time do Vasco e é um dos artilheiros do Brasileirão, começou muito bem, depois caiu. Quando ele caiu, começou todo mundo a pegar Covid, o Andrei ficou contundido fora alguns jogos, o Bruno Gomes teve suspenso, 3 cartão, aí depois teve Covid, depois voltou ao Covid, foi expulso e complicou, né? Fica difícil. E como o Bastos, né, na última rodada foi poupado, se eu acho que fosse Miguel já para tirar ele do time, acho que ele teria jogado contra o Curitiba, né? Eu acho que o fato de terem tirado ele do jogo é porque na cabeça do Ramon ele é o titular. Essa questão de entrar o jogo hoje precisando marcar gols e saber que o Felipe Bastos é um jogador que tem artilharia, né, um jogador que sabe fazer gol, talvez na cabeça do Ramon, não na minha, tá? Vou deixar isso bem claro aqui. Ele deve acabar insistindo com o Felipe Bastos novamente na partida de hoje. Mas eu iria com o Marco Júnior e com o Andrei. Mas eu acredito, mesmo não querendo, e você em casa provavelmente, que o Vasco deve ir com o meio-campo com Andrei, Felipe Bastos e Martim Benítez. Avançado, segue mais uma dúvida. O Thales pelo lado esquerdo, Germancano na frente, isso é certeza. O Vinícius está recuperado de contusão, mas não tem condição de ir 90 minutos, está sem ritmo. E vive, volta para, nem mesmo, independente da questão da contusão agora, não conseguiu pegar a sequência ainda do brasileiro para frente. Viveu machucado aí, depois com Covid, depois machucado de novo. Enfim, acho que o Vinícius vai ficar no banco. Então sobra ali uma briga entre Catatal e Ribamar. Pelo Campeonato Brasileiro, a vitória por 3-2. O Ribamar foi o titular. O Ramon até mexeu um pouco no esquema. Vocês vão lembrar que o Cano em alguns momentos estava caindo pelos lados e o Ribamar centralizado, né? Inclusive assim sai um dos gols do Vasco, porque não foi, apesar de ser um cruzamento, não foi bola parada, foi uma tabela do Benítez com o Pikachu. O Benítez dá do Pikachu, o Benítez corre no fundo, o Pikachu devolve, o Benítez cruza, a zaga do Botafogo bate cabeça ali, o Beneviru tenta cortar, corta errado, e o Ribamar dá uma cacetada e faz 1-0. Então, e o Ribamar tem um histórico de fazer gols no Botafogo, né? Ano passado no Brasileiro a vitória de 2-1. 1-0 foi um golaço dele, ou 2-0, não lembro. Outro gol foi até do Bruno Gomes, um chute de fora da área que desviou. E até achei que o Vasco ia golear o Botafogo, foi muito no comecinho. A gente fez 2-0, mas acabou que o jogo ficou meio apertado ali, acabou terminando 2-1. Lembra até que foi uma saída errada de gol do Fernando Miguel, que o Botafogo diminuiu. Enfim, voltando para a nossa realidade aqui. Os 2 últimos jogos o Catatal jogou como titular, tanto o jogo do Curitiba quanto o jogo de ida da Copa do Brasil. Então não sei, se for pelo que ele vem escalando, ele vai manter o Catatal. O jogador não está contundido, não está nada, mas precisando do placar, precisando fazer gol, como o Ribamar é um jogador que joga mais de centroavante, e é um jogador que tem esse histórico, tem muita gente que é supersticioso no futebol, eu acredito que ele vai voltar o Ribamar para o time titular, né? O Vinícius é certeza de estar no banco de reservas, então eu acredito que ele vai vir com o Ribamar. Pode sim, de novo, pode ser que seja o Catatal, e a maior das surpresas aí seria ele botar o Vinícius, que eu acho muito pouco provável. Vinícius deve sim entrar no segundo tempo. Uma outra informação, não vai ser titular, mas está relacionado para a partida, o Carlinho se recuperou de contusão e pelo menos encontra-se relacionado para a partida de logo mais. Espero um jogo difícil, 2 equipes ali querendo resultado, naturalmente, seria uma grande surpresa para mim se não ocorrer isso. O Vasco indo para cima do Botafogo, o Botafogo jogando fechadinho por uma bola, tem o placar nas suas mãos, uma derrota magra por 1-0, 2-1, 3-2, leva para pênalti. Eles têm um ótimo pegador de pênalti, acredito que tanto a torcida quanto a comissão tem uma confiança muito grande no Gatito Fernandes, então até um resultado magro de derrota por 1 gol de diferença, o Botafogo não deve ver com um resultado horroroso, óbvio que para eles, né, o empate ou a vitória é o que eles querem, assim como a gente, mas espero o time do Botafogo jogando de forma reativa. Os melhores resultados que o Botafogo teve até aqui foi jogando dessa forma. A única vitória que o Botafogo tem até aqui no Campeonato Brasileiro, é um time que perde muito pouco. Se eu não me engano, tem 2 derrotas só no Brasileirão. Uma pra gente e uma pro... acho que foi pro Inter.
O restante dos jogos, todos eles empataram. Então o Botafogo é um time que é meio chatinho de ser batido. E a vitória contra o Atlético Mineiro foi justamente com a bunda atrás, o Atlético dentro, e o Botafogo nas puxadas de contra-ataque ali fez os seus gols. O Babi, apesar de ser um grandalhão de 1,91 m, é um jogador que tem velocidade, consegue puxar contra-ataque. O Botafogo quase faz o segundo gol no jogo de ida com a puxada dele. O Bruno Gomes vai proteger uma bola ali, ele acha que sofre a falta, não sofre. Rouba uma bola, dá no Babi, o Babi carrega até dar no Canu, para nossa sorte, o Canu domina a bola errado. A bola abre um pouco, ele chapa no cantinho, Fernando Miguel faz uma bela defesa. O Calu já é veterano, tem 35 anos, mas é um jogador de velocidade, tem um mano a mano. Então o Botafogo é um time montado aí para o contra-ataque. O Bruno Nazário, apesar de ser camisa 10, meia de armação, joga às vezes caindo pelos lados, ele que faz o cruzamento para o gol do Babi na Copa do Brasil. O Honda é um bom municiador. Inclusive o Botafogo joga com 3 zagueiros, né? O Foster ali, que era o primeiro volante de origem, estava fazendo um zagueiro central, abrindo o Benevenuto e o Calu pelas pontas. Ele joga o Vitor Luiz e também o Kevin, né? Os laterais dele para jogar numa linha de 4. Aí aqui o Caio Alexandre, mais avançado o Honda e o Bruno Nazário. O Honda não está jogando mais de volante, está jogando mais avançado. Ora, às vezes ele abre o Nazário para um lado, o Calu para o outro, o Babi centralizado. Às vezes não. Ele joga com 2 atacantes de área, um aberto pela esquerda, outro pela direita. Mas aberto, maneira de falar, né? Jogam centralizado, mas cada um fica mais de um lado do campo. O Babi e o Calu. E flutuando em volta deles ali o Bruno Nazário. E aí mais atrás um pouco, como segundo homem ali, o Honda, e primeiro volante ali o Caio Alexandre, e os laterais como alas, né? Não como laterais, jogando do meio para frente. Numa espécie de 3-4-3 ou até um 3-5-2, né? Dependendo como você queira enxergar. Se o Nazário cair para a ponta, o Calu para outra, aí o Babi centralizado, vira um 3-4-3, que você tem Caio Alexandre aqui e Honda, e aberto pelos lados aí, o Vitor Luiz pela esquerda e o Kevin pela direita. Mas se não, se o Nazário vir para a linha de meio, aí você tem um 3-5-2 com Babi e Calu espetado, o Bruno Nazário mais adiantado, aberto pelas pontas laterais aqui Kevin e Vitor Luiz, e por dentro ali Honda e o Caio Alexandre. É assim que o time do Botafogo vem para enfrentar o Vasco. Para as duas equipes aí que tem problemas financeiros, vale 2.600.000 reais. O Botafogo, inclusive, entra em campo com uma boa notícia. O Botafogo acabou de quitar o salário dos seus jogadores. Os funcionários, é bem verdade, estão com salário atrasado. E deixar um fato curioso aqui, né? Um fato curioso. O Vasco, pro jogo do Botafogo no jogo de ida, pagou o salário dos funcionários. O salário do jogador já estava em dia. O Vasco amenizou, né? Pagou um mês de salário dos funcionários, ficou devendo 2 e a gente perdeu. E agora, na véspera do jogo, o Botafogo bota o salário dos jogadores em dia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas para quem é supersticioso, a galera que se apega em mínimos detalhes, tá aí um prato cheio. De repente aí o Botafogo pagou o salário e é o Vasco que vai ganhar, ainda vai levar os 2.600.000 reais para casa. Lembrando que nas 2 últimas temporadas o Vasco foi eliminado exatamente nessa fase, na 4ª fase da Copa do Brasil. Então vamos torcer pra gente quebrar esse tabu e voltar aí pra fase aí, não de mata-mata, né? Porque a Copa do Brasil inteira é de mata-mata, mas ir para as 8ª de finais, onde vem as equipes mais fortes do futebol brasileiro, que vem da Libertadores, e também algumas outras equipes que se classificaram junto com a gente e formam as 16 equipes que vão atrás desse título, que é muito importante no futebol brasileiro e também é uma competição milionária. Então vale muita grana, vale moral e vale também, fiquei de comentar isso, vou falar rapidamente pro vídeo já não ficar muito mais longo, o trabalho do Ramon. Eu acho que quem pensa em cabeça do Ramon é maluco, é doido, não faz nenhum sentido. Acho que muito em função do que a gente vem vivendo é trabalho do Ramon. O time do Abel Braga era horripilante, não era ruim não, era horripilante. Ele conseguiu mudar o time do Vasco. Você gosta ou não, mas tem uma maneira de jogar. Os jogadores sabem o que tem que fazer. Tem as suas teimosias? Tem. A própria questão do Felipe Bastos ali, que eu acho que é a maior delas. O Pikachu, acho que é discutível. O Caio Tenório, o Pikachu e tal, acho que dá discussão. Mas a questão mesmo, o cerne da questão dele é ali com o Felipe Bastos.
O Henrique foi um jogador que podemos dizer que ele recuperou. Quem recuperou o futebol do Andrei foi o Abel Braga. Ele só deu prosseguimento, né, na recuperação que o Andrei havia tido. E o Benítez também, se é trabalho do Ramon, não é, ou se é questão física mesmo, que por conta própria do jogador, ele começou naturalmente evoluindo, começou a ser um jogador extraordinário para o Vasco, que é o Martim Benítez, mas eu acho que é doideira. Eu não tenho a mínima dúvida que se o Vasco não classificar hoje, não digo nem perder, não classificar hoje, vai ter gente batendo no Ramon, reclamando, já adianto aqui, do Henrique, Pikachu, Fernando Miguel, Felipe Bastos, Ribamar que vai entrar no segundo tempo. Mas aí eu deixo também a pergunta para vocês que vão reclamar caso o Vasco seja eliminado, se Deus quiser não vai ser. A culpa é do Ramon? Ele teria jogadores melhores para escalar na posição desses jogadores? Para o segundo tempo, tem jogador melhor que o Ribamar hoje para fazer a centroavância do Vasco? Talvez o Thiago Reis. A gente lembra que o Thiago Reis foi esculhambado no ano passado, a ponto de ressuscitar o Ribamar, que nem treinava com o grupo. O Ribamar treinava em separado, não sei se vocês lembram. A bola batia e voltava, e a melhor característica que o Thiago Reis tem, que é as finalizações, nem isso ele estava conseguindo fazer no Campeonato Brasileiro. Então, entra um pouco dessa questão. O Felipe Bastos, eu concordo que é teimosia. A questão da lateral direita, o Pikachu foi por muito tempo um jogador importantíssimo pra gente. É bem verdade que nessa temporada tá muito mal. Mas o Caio Tenório é tão melhor assim, é um jogador extraordinário. O Natan, eu acho que é diferente. É um jogador que eu, particularmente, era muito fã. Um jogador que eu vi um futuro brilhante. O Caio Tenório, eu já acho que é um bom jogador para compor o elenco. Mas enfim, vamos aguardar, não vamos fazer exercícios aqui, né, de previsões do tempo. Vamos aguardar a bola rolar. Só peço vocês, por favor, independente do resultado, se vir um resultado negativo, não comecem a dar porrada à torta e à direita no Ramon, porque o trabalho do Ramon até aqui é muito bom. E eu tenho que ser coerente, eu não posso vir aqui e pedir a manutenção dele, defender e chegar no pós-jogo esculhambar. Se ele fazer mexidas equivocadas, eu vou cornetar. Mas pedir cabeça dele nesse momento eu acho loucura. Beleza, rapaziada? Então é isso, me despeço por aqui. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento diga em volta. Vasco, tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Depois do jogo eu volto aí pra fazer a análise da partida. Beleza? E meu palpite hoje aí, eu odeio pênalti. Odeio pênalti mesmo. Eu quero aí 2-0 aí para não ter que sofrer. Então vamos botar aí Cano e o Andrei, que faz uns golzinhos de vez em quando no Botafogo. Tá voltando aí, ganhar uma moralzinha aí. Fui!